A chuva batia forte contra o asfalto escuro, e no meio da rua, um cachorro de pelagem castanha encharcada tremia sem forças. Seu corpo magro mal conseguia se manter de pé. Um homem de voz fria disse: "Acabou para você, bicho." Ele chutou uma tigela metálica vazia, e o som ecoou como um trovão no beco silencioso. O animal olhou para cima com olhos assustados, buscando algo além da indiferença cruel. A água escorria pelos pelos, misturando-se à sujeira acumulada. Ninguém aparecia, apenas as luzes distantes dos postes iluminavam a solidão. O cão arfava, cada respiração era uma luta. Suas patas tremiam sobre o concreto frio, e ainda assim seus olhos insistiam em procurar, como se esperasse um gesto de compaixão. Mas tudo que encontrou foi o barulho da porta batida atrás dele, selando seu abandono. Bruno tentou avançar alguns passos, mas suas patas escorregaram no concreto molhado. Ele arfava, o peito subindo e descendo em desespero. O beco parecia mais longo que nunca, cada sombra escondia um silêncio ameaçador. Um carro passou distante, indiferente, suas luzes refletiram na água e se foram. Bruno choramingou baixo, um som perdido na tempestade. Ele pensava apenas em calor, comida, em algo que o resgatasse daquela noite infinita. O mundo seguia sem notar sua dor. Ele parou diante de uma poça, tentando beber, mas a água tinha gosto de ferrugem e sujeira. Seu reflexo distorcido o encarava, fraco e trêmulo. Bruno choramingou novamente, o som se misturando com trovões distantes. Seus olhos procuravam algo, qualquer sinal de vida humana que não fosse crueldade. Mas apenas grades e portas fechadas o rodeavam. Cada gota de chuva parecia um peso esmagando seu corpo. Mas ainda assim, ele resistia. Em pé, teimoso contra o abandono. Uma voz distante de criança ecoou da janela de um prédio. "Mamãe, tem um cachorro lá embaixo." Mas a mãe respondeu seca: "Fecha a cortina, não olhe." A janela se fechou com força, e a escuridão voltou a engolir Bruno. Ele permaneceu parado, ouvindo o eco da indiferença, sentindo o mundo virar-lhe as costas. A solidão cresceu como um peso invisível, mais dolorosa que a chuva. Seus olhos se fecharam por um instante, cansados de buscar um gesto de bondade que nunca vinha. Bruno se deitou sobre o concreto frio, tremendo. O vento soprou forte, espalhando sacos plásticos ao redor dele. Cada respiração era curta e dolorida. Ele fechou os olhos, lembrando vagamente de mãos quentes, que um dia o acariciaram. Mas o presente era apenas escuridão e frio. Seus pelos colavam a pele, sua esperança se dissolvia com a chuva. E naquela imensidão de silêncio e descaso, o abandono tornava-se um grito mudo contra o céu. A madrugada avançava, e Bruno permanecia encolhido no beco molhado. Seus olhos cansados se fixaram em uma pequena caixa de papelão abandonada. Ele caminhou até ela, arrastando as patas pesadas. O frio penetrava nos ossos, e cada passo era um esforço enorme. Deitou-se dentro da caixa, tentando encontrar abrigo. A chuva gotejava pelas bordas rasgadas, encharcando o papel frágil. Bruno sonhava com uma cama quente, mas só encontrou cheiro de lixo e ferrugem. Seus olhos se fecharam por segundos. O corpo tremia. Ainda assim, uma chama de esperança permanecia, como se a vida resistisse a abandonar seu coração. Do outro lado da rua, uma jovem caminhava apressada, segurando um guarda-chuva. Seu nome era Clara, e seus olhos se voltaram rapidamente para o beco. Ela parou por um instante, o coração acelerado. Viu um vulto dentro da caixa, e um lamento baixo alcançou seus ouvidos. Clara sussurrou: "Meu Deus, é um cachorro." Mas o vento forte a empurrou para seguir em frente. Ela hesitou, mordendo os lábios, antes de desaparecer na esquina. Bruno permaneceu imóvel, sem saber que alguém o tinha visto, sem imaginar que uma faísca de compaixão tinha sido acesa. Bruno levantou a cabeça ao ouvir passos que se afastavam.
Seu corpo desejava segui-los, mas as forças não respondiam. Apenas um gemido fraco escapou de sua boca. A caixa balançava com o vento e gotas de chuva batiam em seu rosto. Ele lembrava vagamente de vozes suaves, de mãos que o acariciavam em outro tempo. Agora só restava o vazio, e cada lembrança doía mais que a fome. Ele deitou novamente, sentindo o frio apertar contra o peito. O beco o envolvia como uma prisão invisível, e a noite parecia interminável. Enquanto Bruno lutava para permanecer acordado, uma figura passou próxima ao beco. Era um homem idoso, segurando um saco de compras. Ele lançou um olhar rápido, mas desviou sem parar. Não é problema meu, murmurou baixinho. Bruno o viu desaparecer como sombra. O coração do cão apertou. Mesmo quando alguém o notava, a indiferença era a resposta. A chuva continuava a cair sem piedade. Bruno fechou os olhos, sentindo que o mundo havia esquecido dele. O silêncio do abandono era ensurdecedor, mais cruel que qualquer grito. A tempestade diminuiu por instantes e Bruno ergueu o focinho para o céu. Inspirou profundamente o ar frio, como se buscasse forças em meio ao desespero. As luzes dos postes tremulavam, criando sombras estranhas. Ele sentiu o corpo ceder, mas resistiu em deitar. Ainda havia algo em seu olhar que implorava por vida. Um sussurro ecoou em sua mente, lembrança antiga. Você é meu amigo. O som desapareceu com o vento, mas deixou calor em seu peito. Bruno permaneceu firme, um sobrevivente invisível à cidade. O dia amanheceu cinzento, e Bruno ainda estava encolhido dentro da caixa molhada. Da caixa molhada. Seus pelos colados à pele revelavam cada costela exposta. Um grupo de adolescentes passou rindo, chutando latas pelo beco. Um deles apontou e disse: Olha só, um vira-lata miserável. O riso ecoou, afiado como faca. Bruno apenas baixou a cabeça, sem forças para reagir. O som da zombaria era pior que a chuva. Ele fechou os olhos, desejando desaparecer, enquanto o mundo continuava a tratá-lo como nada. Quanto a si. Um dos garotos chutou uma pedra em direção à caixa. Bruno levantou-se assustado, arfando, o coração acelerado. Ele tentou rosnar, mas o som saiu fraco demais. Nem serve para vigiar lixo, zombou outro. A pedra atingiu a parede e ricocheteou. O cão recuou até bater contra o fundo da caixa, olhos arregalados de pavor. Os garotos riram novamente antes de se afastarem. Quando o silêncio voltou, Bruno permaneceu imóvel, como se o mundo tivesse apagado sua voz. As horas passaram devagar, e o estômago de Bruno roncava alto. Ele saiu mancando da caixa, seguindo o cheiro de restos de comida. Encontrou um saco rasgado próximo a uma lixeira. Tentou morder, mas apenas encontrou papel e pedaços estragados. Tossiu, ao engolir a água suja misturada ao lixo. Ainda assim, cada tentativa era uma luta por sobrevivência. Seus olhos refletiam fome e dor, mas também uma teimosia silenciosa. Bruno recusava-se a desistir, mesmo que o mundo o rejeitasse. Enquanto Bruno remexia no lixo, uma mulher de meia-idade passou pela rua. Seu nome era Teresa, e ela carregava sacolas cheias de compras. Ao ver o cão, franziu o rosto. Sai daí, bicho imundo, murmurou, apressando os passos. Bruno ergueu a cabeça por um instante, como se suplicasse atenção, mas o olhar dela era de repulsa. A indiferença cortou fundo. Ele voltou a enfiar o focinho no lixo, sem outra escolha. Teresa desapareceu, levando com ela a última centelha de esperança naquele momento. O céu começou a escurecer novamente, prenunciando mais chuva. Bruno deitou-se ao lado da lixeira, exausto, sem forças para voltar à caixa. Um trovão ecoou, e ele tremia a cada som. Seus olhos semicerrados refletiam dor,
mas também uma resistência silenciosa. Ou bronzear, conto, companho. Ele sonhou com o impossível, mãos que o abraçassem, um lar que o protegesse. Mas tudo o que sentia era o vento frio contra o corpo molhado. A noite caía, e com ela a escuridão se tornava sua única companhia. Na manhã seguinte, Clara voltou a passar pelo mesmo beco. Desta vez, seus olhos se prenderam em Bruno, deitado imóvel perto da lixeira. O coração dela apertou. Ele ainda está aqui, murmurou, sentindo uma mistura de culpa e compaixão. O cão abriu os olhos devagar, reconhecendo aquela presença. Seu olhar cansado encontrou o dela, e por um instante, algo invisível se formou entre os dois. Clara respirou fundo, lutando contra a vontade de ignorar, mas sua consciência não permitia mais virar as costas. Clara se aproximou lentamente, abaixando o guarda-chuva. Ei, amigo, está me ouvindo? Perguntou em voz suave. Bruno ergueu o focinho hesitante, mas não se moveu. Seus olhos refletiam medo e esperança ao mesmo tempo. Clara estendeu a mão, mas parou a poucos centímetros de seu corpo. Ela sabia que a confiança precisava ser conquistada. A respiração dele era curta, quase um pedido silencioso. O mundo parecia se suspender naquele instante, como se o destino esperasse sua decisão. De repente, uma porta próxima se abriu. Marcos saiu do prédio com expressão irritada. Ao ver Clara agachada perto do cão, franziu o senho. Não perca tempo com esse bicho, moça, disse com desdém. Bruno encolheu-se ao ouvir sua voz, reconhecendo a fonte de sua dor. Clara olhou para Marcos com indignação. Foi você que fez isso? Questionou em tom firme. Ele deu de ombros, indiferente. É só um cachorro. Mas para Clara, aquele momento revelou a verdade. Bruno não era um vira-lata qualquer. Era uma vítima de crueldade humana. Clara se levantou, firme, encarando Marcos. Animais não são descartáveis, disse em voz trêmula, mas decidida. Bruno observava a cena com olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. Marcos riu com arrogância. Você não entende. Ele não serve para nada. Essas palavras ecoaram como uma sentença cruel. Clara apertou os punhos. Se você não o quer, então eu vou cuidar dele. O silêncio que se seguiu foi carregado de choque. Pela primeira vez, alguém havia quebrado o ciclo de indiferença. Marcos deu um passo para trás, incomodado com a firmeza inesperada da jovem. Resmungou algo inaudível e voltou para dentro, batendo a porta com força. O som ecoou pelo beco, mas Clara permaneceu imóvel, respirando fundo. Bruno se levantou com dificuldade, aproximando-se um pouco dela, como se tivesse entendido que uma chance havia surgido. O vínculo, ainda frágil, começava a se formar. Clara sussurrou: Eu não vou te deixar. E, pela primeira vez em dias, os olhos de Bruno brilharam com um fio de esperança. O céu escureceu rapidamente, e uma nova tempestade se formava. Clara colocou o casaco sobre Bruno, tentando protegê-lo da chuva. Fica comigo, por favor, murmurou, enquanto ele tremia sem parar. O som de trovões fazia o cão estremecer, mas seus olhos permaneciam fixos nela, como se buscassem uma promessa de salvação. As ruas começaram a se encher de água, e cada segundo parecia uma corrida contra o tempo. Clara sabia que, se não agisse logo, Bruno não resistiria àquela noite. Clara tentou levantar Bruno em seus braços, mas o corpo dele estava pesado e frágil. Aguenta só mais um pouco, disse ofegante, enquanto o carregava com dificuldade. As gotas de chuva escorriam pelo rosto dela, misturando-se às lágrimas que não conseguia conter. Cada passo era lento, o coração disparado. O coração disparado. Bruno encostava a cabeça contra o peito dela, como se finalmente tivesse encontrado abrigo. O som de sua respiração fraca cortava o silêncio, lembrando que a luta pela vida estava no limite.
No caminho, um carro passou em alta velocidade, jogando água suja sobre eles. Clara se desequilibrou, quase caindo, mas segurou Bruno com todas as forças. Eu não vou deixar você cair! Gritou contra o vento. O cão soltou um gemido baixo, um som frágil, mas cheio de confiança. As luzes da cidade piscavam ao longe, como se fossem inalcançáveis. E Clara apertou os dentes, determinada a continuar. O perigo estava em cada esquina, mas a esperança pulsava mais forte em seu peito. Finalmente, Clara alcançou a porta de uma pequena clínica veterinária. Bateu desesperada, a respiração ofegante. Socorro, ele precisa de ajuda agora, gritou. Uma luz se acendeu dentro, e passos apressados ecoaram. Bruno estava quase inconsciente, o corpo mole em seus braços. O trovão explodiu no céu, intensificando o desespero. Clara abraçou o cão mais forte, como se o estivesse segurando contra a morte. Cada segundo parecia infinito, enquanto ela implorava por alguém que pudesse salvar sua vida. A porta se abriu com força, e um veterinário apareceu. Traga-o rápido, ordenou com urgência. Clara entrou, quase tropeçando, mas sem soltar Bruno. As mãos firmes do médico a ajudaram a levá-lo para dentro. O contraste entre o calor da clínica e o frio da rua parecia um choque. Bruno abriu os olhos lentamente, fitando Clara pela última vez, antes de desmaiar. Não desista agora, ela sussurrou, sentindo o coração despedaçar-se. O clímax de sua luta havia chegado, e o destino seria decidido naquela sala. Dentro da clínica, o veterinário colocou Bruno sobre a mesa fria de metal. Ele está muito fraco, mas ainda tem chance, disse em tom firme. Clara segurava a pata dele, o coração disparado. O cão respirava com dificuldade, os olhos semicerrados. Clara murmurava baixinho. Você vai ficar bem. Eu prometo. O som dos instrumentos metálicos se misturava ao ritmo apressado do relógio na parede. Cada segundo parecia carregar o peso do destino. Bruno estava entre a vida e a morte, e Clara não conseguia imaginar deixá-lo ir. O veterinário aplicou uma injeção, e Bruno se contorceu levemente. Clara apertou sua pata, sussurrando. Aguenta firme, eu estou aqui. O médico olhou para ela. Se ele resistir às próximas horas, terá uma chance real. Clara assentiu, mas suas lágrimas caíam sem parar. O barulho da chuva do lado de fora parecia distante agora. Todo o mundo se resumia àquele quarto, aquele cão, lutando para sobreviver. A esperança era frágil, mas ainda viva. As horas passaram lentamente. Clara permaneceu sentada ao lado da mesa, a mão sempre sobre Bruno. Às vezes seus olhos se fechavam de cansaço, mas ela nunca soltava a pata dele. O veterinário voltou algumas vezes para verificar os sinais vitais. Ele está lutando, disse em voz baixa. Bruno abriu os olhos por um instante, encarando Clara, como se reconhecesse sua presença. Esse olhar devolveu a ela a força que faltava. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado. A luz do sol atravessava as janelas da clínica. Clara continuava ao lado de Bruno, agora enrolado em cobertores. O veterinário entrou e sorriu discretamente. Ele resistiu à noite. É um sobrevivente. Clara cobriu a boca com as mãos, emocionada. Seus olhos marejados se encheram de alívio. Bruno respirava mais tranquilamente, o corpo finalmente aquecido. Pela primeira vez, Clara sentiu que o destino havia mudado. Clara acariciou o focinho de Bruno com delicadeza. Agora você tem alguém, disse em tom suave. Os olhos do cão, ainda cansados, refletiam confiança. A dor não havia desaparecido, mas a solidão começava a se dissolver. Clara sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas não estava disposta a abandoná-lo. Nós dois vamos lutar juntos, prometeu. No silêncio da clínica, essa frase ecoou como um pacto. O abandono havia sido quebrado,
um novo começo surgia. Alguns dias depois, Bruno já conseguia andar com passos lentos dentro da clínica. Clara o observava com um sorriso discreto, o coração cheio de orgulho. Você conseguiu, guerreiro, disse em voz baixa. Cada movimento dele era ainda frágil, mas carregava a força de quem sobreviveu ao impossível. O veterinário assentiu satisfeito. Ele tem uma segunda chance agora. Bruno balançou o rabo devagar, olhando para Clara, como se reconhecesse nela a razão de estar vivo. Clara saiu da clínica com Bruno ao seu lado, ainda com passos inseguros. O sol iluminava as ruas molhadas pela chuva anterior. Pessoas passavam, algumas olhavam com indiferença, outras com curiosidade. Mas Clara não se importava. Bruno caminhava perto dela, como se cada passo fosse um reencontro com a vida. Agora você tem uma casa, disse, segurando firme a coleira improvisada. O cão ergueu o focinho para o vento, sentindo a liberdade. Ao passarem perto do beco onde tudo havia começado, Clara parou por um instante. Bruno também olhou, reconhecendo o lugar do abandono. Seus olhos se encheram de tristeza, mas logo se voltaram para Clara. Ela acariciou sua cabeça e disse: esse não é mais o seu fim. É só o começo. O beco, antes símbolo de dor, agora era apenas uma lembrança que não tinha poder sobre eles. Bruno latiu baixo, quebrando o silêncio. Dias depois, Bruno estava deitado em uma cama macia no apartamento de Clara. Ele descansava, respirando tranquilo, enquanto Clara o observava com um livro nas mãos. A janela deixava entrar a luz suave da tarde. O contraste entre o frio do beco e o calor do novo lar era imenso. Nunca mais, ela murmurou, como uma promessa eterna. Bruno suspirou, acomodando-se melhor. Pela primeira vez em muito tempo, havia paz. Na última noite, Clara levou Bruno até a varanda. O céu estrelado brilhava, e a cidade parecia distante. Ela abraçou o cão e sussurrou: você nunca mais estará sozinho. Bruno apoiou a cabeça em seu ombro, fechando os olhos com confiança plena. O silêncio da noite não era mais vazio, mas cheio de promessa. Aquela história, marcada por dor e crueldade, encontrava sua redenção em um gesto simples: a certeza de que o abandono havia acabado para sempre.